pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Otávio Vinícius Arantes e estou aqui para mais uma aula de arte no nosso Conectados com a Escola. E na aula de hoje nós vamos conhecer um pouco sobre um universo artístico muito bacana, que é o teatro. É isso mesmo. Vocês conhecem o teatro? Eu tenho certeza que sim. Você já deve ter ido ao teatro da nossa cidade, você já deve ter participado de alguma peça de teatro na sua escola, ou mesmo ido com a família. Então vamos lá conhecer essa arte magnífica? A história do teatro começa há muitos anos atrás. Começou lá na Grécia. Dizem que quando um cidadão grego subiu em uma praça comum e disse: "Eu sou o deus Dionísio", a partir daquele momento nasceu a arte da interpretação, a arte do teatro. Então, lá na Grécia Antiga, se cultua e se fazia várias peças de teatro para o deus Dionísio, também representando a festa da uva e também da colheita. Então, o teatro começou bem distante daqui, mas a arte de representar encantou o mundo todo e está presente na nossa sociedade atual. Então, recapitulando, vocês vão lembrando, começou na Grécia Antiga e aqui nós temos um desenho, uma imagem de um teatro grego, isso mesmo, lá no país da Grécia. Vocês estão percebendo que as apresentações eram feitas aqui embaixo e as pessoas ficavam sentadas nas arquibancadas olhando de cima para baixo. Esse aspecto de teatro facilita muito a acústica, fazendo com que todas as pessoas que estão presentes no ambiente consigam tanto ver quanto ouvir as apresentações de teatro que estavam acontecendo. O teatro é muito importante, começou a se desenvolver nesse aspecto e foi se crescendo e espalhando para o mundo todo. Vamos lá? E no Brasil? Nosso país, todos sabemos, começou lá em 1500 com a chegada dos portugueses. Mas nós já tínhamos aqui pessoas que habitavam a nossa terra. Os indígenas já estavam aqui há muito tempo. Então, trouxeram junto com eles várias coisas que estavam presentes na cultura dos europeus, certo? Dentre elas, o teatro. Então eu trouxe essa imagem, que é a imagem da primeira missa realizada no Brasil. Mas por que, Otávio? O que tem a ver a missa com o teatro? No Brasil, nós temos a história do teatro ligada à catequese. Isso mesmo, a catequização dos índios. O que é isso? Para ensinar as passagens da Bíblia, ensinar as questões ligadas à religião, presente muito forte lá na cultura europeia, os jesuítas, que eram os padres da época, que representavam a Igreja Católica, eles utilizavam o teatro para fazer as representações, fazer as demonstrações das passagens da Bíblia, para mostrar aos índios e depois aos africanos que vieram para cá e foram infelizmente escravizados. Então o teatro, pessoal, passou a fazer parte da nossa sociedade como um todo e habitar os meios das cidades aí do nosso Brasil colônia, depois Brasil imperial. Vamos lá então? Nós temos aqui um personagem muito importante da história do teatro no Brasil. O teatro brasileiro surgiu quando Portugal começou a fazer do Brasil sua colônia, logo no século XVI. Os jesuítas, com o intuito de catequizar os índios, trouxeram não só uma nova religião católica, mas também uma cultura diferente, em que se incluía a literatura e o teatro. Aliás, aliada aos rituais festivos e danças indígenas. A primavera, forma de teatro que os brasileiros conheceram foi a dos portugueses, que tinha um caráter pedagógico baseado na Bíblia. Nessa época, o maior responsável pelo ensinamento do teatro, bem como pela autoria das peças, foi Padre Anchieta. Então, pessoal, como vocês viram, o teatro chegou ao Brasil pelos jesuítas e foi utilizado enquanto ferramenta para catequizar os índios e instrumento da religião católica. Porque o nosso país, no início, foi colonizado por portugueses e a religião católica era muito forte na cultura europeia e também lá em Portugal. Então, gostaram de aprender aí? Vamos lá. O teatro não parou por aí. Vocês estão vendo uma foto aí muito bacana, que é um teatro muito famoso aqui em Minas Gerais. É a Casa da Ópera. Onde fica a Casa da Ópera? Se nós estamos falando que o teatro começou lá no início, quando o país, que hoje é o Brasil, ainda era uma colônia de Portugal, era o quê?
estava sendo povoado, colonizado. Aí nós temos as questões da mineração do ouro, nós temos a cana-de-açúcar no Nordeste, e esse teatro fica num lugar que muitos de vocês que moram aqui na nossa cidade, em Divinópolis, e também em toda a região, já devem ter visitado, ou com a escola, ou visto alguma imagem. Estou falando de Ouro Preto. Isso mesmo, essa imagem aqui é da Casa da Ópera em Ouro Preto. A Casa da Ópera é o teatro mais antigo da América Latina, aberto à visitação e ainda em funcionamento. Sabia? Ele é datado do século XVII e ainda funciona com as visitações ao público, e existem peças de teatro que acontecem naquele espaço. Vocês podem perceber que nesse teatro nós temos requisitos tanto da arte barroca quanto também da arte rococó. Nós temos aqui também alguns requisitos da arte e da arquitetura neoclássica. Nós podemos perceber que o teatro está conservado, pois ele faz parte do conjunto arquitetônico de Ouro Preto e é considerado um patrimônio material da cidade. Então, gostaram de conhecer? Não se esqueçam, Casa da Ópera, Teatro Municipal de Ouro Preto. Olha, para o teatro acontecer, nós precisamos que existem diálogos, existem ferramentas para que ele possa se estabelecer no espaço teatral. O espaço teatral, pessoal, ele não precisa necessariamente ser o espaço do teatro, como vocês viram aqui, a Casa da Ópera. O teatro pode acontecer em diversos locais. Pode acontecer na rua, na praça, no shopping e também na casa de espetáculo, que é o teatro. Por isso, existe uma palavra que é híbrida. Que é isso, professor Otávio? A palavra, o termo teatro, ele pode ser aplicado tanto quanto na prática, na execução da peça teatral, quanto também para denominar o espaço onde acontecem as apresentações artísticas. Entenderam, pessoal? Então existe o teatro enquanto espaço físico, enquanto lugar onde nós vamos assistir e apresentar peças, recitais, musicais, e existem também o teatro, que é a forma de se fazer e a linguagem artística. Então vamos acompanhar um pouco para sabermos o que é necessário para que o teatro aconteça? Para que o teatro aconteça, precisamos ter elementos que compõem a linguagem teatral. O espetáculo teatral precisa de maquiagem, precisa de figurino, precisa da presença do ator. O ator, quando faz o papel do personagem, ele é a ferramenta principal da linguagem teatral. O espetáculo não acontece sem a presença de um ator ou da atriz. Voz, né? Nós precisamos da voz. A voz é um elemento muito presente dentro do espetáculo teatral e dá entonação e faz com que o espetáculo ganhe vida. Nós precisamos dos movimentos, dos gestos, das ações, tanto no teatro de sombra, quanto no teatro da drama, da comédia, do romance. O movimento, o gesto diz muito, pois ao acompanhar o artista ali fazendo gestos, nós conseguimos entender qual é a enfatização que o teatro quer dar. Ou seja, a linguagem teatral, ela depende muito desse gesto, das expressões faciais que os atores, as atrizes dão dentro da experiência teatral ali na execução da peça. Nós precisamos dos personagens que são criados dentro dos textos, das palavras. Então os personagens, eles interpretam um texto, as falas, as palavras, que é criado pelo autor da peça de teatro. Então existe toda uma construção antes da execução da peça. Existe um diretor, existe um autor que escreve o teatro. Muitas das vezes os teatros podem ser baseados em livros, em histórias reais e vários outros aspectos e acontecimentos sociais da sociedade, né, que acontecem no dia a dia, ou então fatos históricos. O teatro também depende muito da sonoplastia, que é o som, os ruídos e também a trilha sonora. A trilha sonora é muito importante, pois ela diz muito do teatro. Ela diz muito da cena, da expressão, da fala dos personagens. Nós temos também, dentro das trilhas sonoras, músicas que podem ser feitas para aquela peça, ou seja, podem ser basicamente criadas para aquele espetáculo, ou músicas que já existem no contexto e são aproveitadas dentro do espetáculo teatral. A iluminação também é muito importante, pois ela dá um jogo de luz e faz com que o espetáculo fique leve ou pesado, dando dramaticidade e carregando ainda mais de sentimento e expressão à peça teatral. Nós temos a cenografia, que são os acessórios cênicos, ou seja, o fundo, o quarto, a cozinha,
O sofá, ou seja, os elementos que são levados para dentro da cena teatral, para o palco do teatro, é dado o nome de cenografia. Existe um profissional específico que cuida dessa parte, que é o cenógrafo. Então, pessoal, vocês gostaram? E viram aí que as linguagens teatral são vastas e é necessário elas para que o teatro aconteça. Como nós vimos, seja no espaço teatral físico ou outros diversos lugares, é necessário que a linguagem teatral esteja completa e consiga traçar entre os diversos agentes, né, do teatro uma interação, ou seja, o autor precisa estar conectado com o diretor com os personagens e os personagens serem representados fielmente dentro das características traçadas para a peça teatral pelas nossas atrizes e os nossos atores. Então, pessoal, hoje nós temos aí o modelo ocidental tradicional. O teatro hoje, esse modelo ocidental, ele precisa do espectador, que é a relação do espetáculo com a presença do ator, ele precisa do autor, ele precisa do diretor e ele precisa do ator. Ou seja, recapitulando, o autor é quem escreve o texto, o diretor é quem vai organizar as falas e organizar todo o texto teatral. O ator e a atriz é quem vai dar vida a esse personagem, que vai ganhar forma, seja nas telas. Hoje nós temos visto muito isso durante a pandemia, várias peças de teatro que estavam guardadas, filmadas, e também o ator pode se estar presente de diversas formas, seja no teatro de sombra, seja no fantoche, ele pode estar dando vida a qualquer personagem. E nós precisamos de um elemento muito importante, que é o espectador. Sem ele, nós não conseguimos chegar em lugar algum, pois o teatro depende totalmente desse diálogo entre o público e o ator que está ali trabalhando e executando a sua peça teatral. Tá certo, pessoal? E os gêneros teatrais? Nós sabemos que existem vários tipos de teatro, que existem várias linguagens, e nós vamos conhecer um pouco delas. Vamos lá? O teatro, existem dentro dele diversas linguagens e que utilizam diversos elementos para constituir a expressão e a apresentação teatral. Nós vamos lá então conhecer um pouquinho de cada uma delas. Pessoal, nós temos aqui o teatro de sombra. É uma técnica de teatro que já existe também há muitos anos atrás e existem historiadores que falam que começou lá no Oriente. O teatro de sombra consiste em fazer a transmissão de movimentos, falas, representações por meio de luz que são transmitidas por um tecido branco, onde é refletido a sombra dos atores que trabalham durante essa peça. O teatro de sombra é muito legal e tem ganhado espaço no teatro ocidental e até mesmo no Brasil por se trazer uma dramaticidade e requerer do espectador uma atenção maior para entender os movimentos que os atores tentam trazer ali por meio dos elementos da sombra. Temos também o teatro de fantoche, boneco e marionete. O teatro de fantoche, ele é aquele onde pode-se trabalhar tanto com a representação dos personagens por bonecos, quanto também por marionetes, que são manuseados por cordas, onde o ator, quem trabalha com a representação naquele momento, trabalha com os bonecos, fazendo tanto a sonorização, a voz do fantoche, como também os movimentos dele. Nós temos no país vários teatros de fantoche que são famosos. Temos aí os bonecos que são muito conhecidos como os bonecos que falam, os bonecos que dão vida ao texto teatral. Então aí fica a dica para vocês conhecerem, mas eu tenho certeza que é muito utilizado nas escolas o teatro de fantoche, o teatro de boneco e, em alguns casos, o teatro de marionete. Temos aí o teatro infantil. Esse teatro infantil consiste em trabalhar com uma linguagem infantil, acessível às nossas crianças, com o imaginário delas e também retratando aquilo que as crianças têm dentro do seu aspecto cognitivo, ou seja, as crianças trabalham com a imaginação e o teatro infantil tem esse dom, tem essa vontade de trazer para as crianças esse mundo da literatura. Muitas peças de teatro infantil representam contos de fada, representam fábulas e outros gêneros aí da literatura que eu tenho certeza a meninada gosta muito.
E o teatro de rua, como eu já disse, o teatro não precisa acontecer somente no espaço teatral. Ele pode acontecer também na rua, no pátio, no shopping, nas praças. E aí, esse teatro de rua é muito conhecido por atrair as pessoas que estão ali no cotidiano da cidade. Ou seja, as pessoas estão passando pela praça e o teatro está acontecendo. Ou seja, existe uma interação entre os atores, entre a peça teatral e as pessoas que estão ocupando o espaço urbano. O teatro de rua também pode ser considerado como uma arte urbana, por ocupar esses espaços que estão ligados com o cotidiano da cidade no momento do seu ali espaço rotineiro, espaço que está acontecendo no dia a dia das pessoas. Também são fortemente conhecidos e reproduzidos os musicais, as óperas, o teatro mudo, que é muito conhecido aí como mímica, e muitos outros. Então, pessoal, vocês viram aí que nós temos vários tipos de teatro e são vários gêneros. Gostaria agora de apresentar para vocês um patrimônio que nós temos aqui na nossa cidade, que é o nosso Teatro Municipal Usina Gravatá. Tenho certeza que vários de vocês já conseguiram ver, já visitaram, já foram em peças lá, ou já viram por imagens ou fotos, ou até mesmo na televisão. O Teatro Municipal Usina Gravatá, ele é um patrimônio da nossa cidade. Então, em 2007, o Teatro Municipal Usina Gravatá ganhou vida, ganhou espaço e hoje é referência regional. Isso mesmo, nós temos aqui em Divinópolis um dos teatros mais completos de Minas Gerais, das cidades do interior. Isso mesmo. Pessoal, o Teatro Gravatá é muito legal, ele oferece para nós vários espetáculos, várias coisas bacanas. Quando acabar a pandemia e nós podemos voltar, vamos organizar, vamos visitar, ou então agora, durante a pandemia, pesquise, procure saber. Tenho certeza que se você não foi, várias pessoas da sua família ou conhecem ou já tiveram a oportunidade de estar lá no teatro. Aqueles que já foram lá com a professora ou com alguma atividade da escola, eu tenho certeza que estão emocionados, assim como eu, de falar daquele ambiente. O Teatro Gravatá, ele é muito rico, não só pela sua história, mas pelas pessoas que apresentam ali e vão assistir às peças teatrais. Então, vamos lá conhecer? O professor Otávio, que vos fala aqui, já fez várias apresentações com os meus alunos lá no Teatro Gravatá. Sempre procuro levar os meus alunos lá no Teatro Gravatá e quero tentar passar um pouquinho dessa emoção para vocês, porque lá é um espaço onde a arte se encontra. Meus alunos já apresentaram dança, teatro, declamação de poema, tudo naquele espaço. E o mais importante, eles sentiram a presença, a energia do teatro. Então, fica aí o convite para vocês agora, que vocês já entendem que o teatro é um texto, que ele depende de um autor, que ele tem um diretor, que ele existe diversos personagens, diversas linguagens para que ele realmente aconteça. E agora vocês conhecem que aqui em Divinópolis, para aqueles que não conheciam e aqueles que já conheciam, estão reafirmando que o nosso teatro é um sucesso e é um patrimônio. Vamos refletir um pouco sobre isso? Vamos refletir sobre a arte. Vocês estão vendo aí meus alunos apresentando no teatro. Toda vez que a gente consegue falar de arte, de cultura, do teatro, é muito importante refletir sobre a importância disso para a nossa vida. O teatro já existe na sociedade há muitos anos e é importante pensar que essa arte está presente no nosso dia a dia e pode tornar a vida melhor. Quantos de nós não damos risadas quando vemos uma apresentação teatral da comédia? Ou então nos emocionamos quando assistimos um teatro? Ou até mesmo um filme, uma novela que fala de romance? Ou então não ficamos assustados quando o filme é de ação? Ou então a gente fica todo melancólico quando é um drama? E aí por vários gêneros do teatro. Um abraço a todos e muito obrigado!